Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 5 do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Em Isaías 5, o profeta conta uma parábola em que um homem plantou uma vinha, ele planejou tudo de bom para ela, mas por isso a plantou em um solo fértil e a cercou com adubo. Plantou a vinha, tudo direitinho, solo fértil e adubo, tudo correto. Você pode plantar a vinha sem ter um solo fértil e sem ter adubo. Além disso, ele protegeu com uma cerca para que nada lhe causasse mal. Contudo, a vinha não deu frutos. Seus frutos eram azedos. Após a ilustração, o Senhor diz: a vinha é Israel. Depois dele falar sobre isso, sobre esse homem que plantou a vinha, dizendo que foi tudo correto, a plantação e tudo mais, agora ele está dizendo que essa ilustração mostra que a vinha era o povo de Israel, era a terra de Israel. Ele esperava que o seu povo desse bons frutos. Planejou que ele fosse um exemplo de justiça, verdade, amor e compaixão. Mas isso não aconteceu. Além disso, o profeta revela que a falta de conhecimento de Deus será a causa de eles serem levados cativos pelo inimigo. É muito importante que na vida dediquemos o maior tempo a conhecer a Deus. Precisamos investir tudo o que temos nisso. Se o fizermos, nós e a nossa casa será poupada do grande mal. Então, Deus está comparando aquela vinha com Israel. Louvado seja Deus. Em Isaías 5, de 1 a 2, vemos que desta canção que Isaías compôs, ele cantou sobre o cuidado de Deus por sua vinha e a condição da vinha. A segunda estrofe em Isaías 5, de 3 a 6, detalha o que Deus disse em vista de sua condição. Na terceira estrofe, no versículo 7, a vinha na figura é identificada. Em outras partes do texto sagrado, Deus se referiu a Israel como uma vinha. Salmos 80, versículo 8 a 18, Jeremias 2, versículo 21, Ezequiel 15, versículo de 6 a 8, Oséias 10, 1. Em Isaías 5, de 1 a 2, vemos que em sua canção Isaías retratou seu amado, isto é, Deus, plantando uma vinha em uma colina fértil, removendo as pedras, algo que há em abundância em Israel. Pedras em Israel é abundância. A gente, quando vai para Israel, quando está muito cheio de inspiração, a gente traz até as pedras de Israel. O avião vem pesado. Quando eu fui a primeira vez, foi assim. Porque há muitas pedras. Então, essa vinha foi plantada em uma colina fértil, removendo as pedras. Você planta em cima de pedras, não é? Ele construiu uma torre de vigília, uma estrutura de pedra para proteger a vinha. E ele fez um lagar antecipado à produção de um bom vinho. No entanto, apenas uvas podres cresciam em suas vinhas. Tudo providenciado para dar certo, mas deu errado. Em Isaías 5, de 3 a 6, vemos que as palavras desses versículos da música são ditas por Deus. Ele pediu ao povo de Judá que julgasse a situação. Eles deveriam dizer se as uvas ruins eram culpa do dono da vinha ou não.
Embora Deus não pudesse ter feito mais nada para tornar a vinha produtiva, havia uma coisa que ele faria agora, permitiria que ela fosse destruída. Versos 5 a 6. Ao remover a cerca que protegia a vinha, ele permitiria animais entrarem e destruírem, sem cultivar as vinhas, arbustos espinhosos cresceriam e as sufocariam. Nem Deus permitiria que a chuva caísse sobre ela. Então Deus agora deixou a vinha debaixo de uma condenação. Os animais entrando porque tirou a cerca, e arbustos espinhosos cresceram porque não houve cuidado mais na terra, e Deus não permitiu que a chuva caísse. Então veio agora o juízo sobre essa vinha, né? Que foi toda bem preparada e que não deu os frutos que Deus, que o dono da vinha havia imaginado. Por causa das ações pecaminosas da nação, seus frutos ruins, a destruição viria. Sem a proteção de Deus, Judá estaria arruinado. Quem é a vinha? Em Isaías 5:7, percebe-se que a vinha nesta música é identificada como Israel e Judá. Como em outras partes de Isaías, Israel, às vezes, é um sinônimo para o reino do sul. Como podemos ver em Neemias 1:6 e Neemias 13:3, mostrando que o reino de Israel, mostrando como em outras partes, Israel é, às vezes, um sinônimo do reino do sul. Em outras partes do livro de Isaías e também em Neemias, e capítulo 1, versículo 6, e capítulo 3, versículo 3. Deleitando-se com o seu povo, Deus quis o bom fruto, isso é, a justiça, a retidão, mas em vez disso, ele viu apenas derramamento de sangue e ouviu gritos de angústia. Por causa de suas uvas podres, uma figura de linguagem para a prática da injustiça, a maioria das pessoas seriam mortas ou levadas para o cativeiro. É isso aí. Você vê o tempo todo Israel sofrendo, muitas vezes escravizado, e tudo porque Deus investiu, como este homem investiu nessa vinha, tudo direitinho, terreno fértil, adubo, cercada, e depois produz uvas podres. Aí está fazendo uma comparação, uma analogia. Quer dizer que Israel, assim, Deus chama um homem chamado Abraão, investe na vida dele, e depois esse homem dá origem a essa nação, e esse povo em desobediências constantes, que significa as uvas podres, os frutos que estão dando, desobediência constante, adorando outros deuses, desobedecendo em tudo que Deus falava, esquecendo o livro da lei, sem estudar. Naquele período eles só tinham o Pentateuco, a base de tudo, porque a Bíblia tem como alicerce o Pentateuco, eles rejeitavam, foi muita coisa. Então, Deus teve que fazer isso, como ele fez, como ele conta na parábola. Além disso, ele protegeu com uma cerca para que nada lhe causasse mal. Contudo, a vinha não deu bons frutos, seus frutos eram azedos. Então, queridos, em nome de Jesus, vendo a história de Israel, não ficou em vão. É para nós lembrarmos que, como igreja do Senhor, enxertado em Israel, não devemos mais cometer os mesmos erros. Israel precisa, e nós precisamos de orar por Israel, para que eles venham, aqueles que não se converteram, se convertam, porque nós estamos enxertados nos israelitas que obedeceram,
aqueles 12 apóstolos, começou a igreja ali, ou então se ampliou, porque eu acredito que o povo de Deus, desde o princípio, já era uma igreja, sem o nome de igreja, mas já era, né? O Senhor chamava dizia que era o seu marido, que Israel era a sua esposa, e que traiu o tempo todo a ele. Então já tinha essa figura, essa linguagem. Então, hoje, nós sabemos que estamos enxertados em Israel, que é a igreja unida, gentios israelitas, e nós não podemos repetir essa história do passado. Falta de conhecimento de Deus não pode existir nas nossas vidas. Ele deixou uma Bíblia completa para nós. Louvado seja Deus. Então, mais uma lição para nós. Quem a vinha éramos nós. Era Israel. E hoje continua sendo. A Igreja Unida a Israel. Nós somos a vinha. Vamos estar atentos a tudo que o Senhor tem dito, tem feito na vinha. Ele adubou, colocou o Espírito Santo dentro de nós. Ele cercou a cerca, Jesus com seu sangue derramado. É a nossa cerca, a nossa proteção, o sangue de Jesus. O Espírito Santo dentro de nós. Que motivo nós temos mais para não dar bons frutos? Para sermos frutos podres? Não temos. Não provoquemos a ira do Senhor, porque Ele não vai nos perder, mas a gente vai apanhar muito se a gente continuar indiferente a tudo que Ele investiu em nossas vidas. O seu próprio Filho, chegar na cruz, por causa dos nossos pecados, nunca tenha se separado do Pai. Naquele momento, por causa dos nossos pecados sobre Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do meu pecado e do seu. Depois de um investimento desse, tem mais motivo para uma vinha dar frutos podres? Não tem. Nós somos a vinha do Senhor e os frutos têm que ser viçosos. Não tem idade, da criança ao ancião, tudo frutos viçosos. Glorificar e exaltar o nome do nosso Pai. Como essas crianças darem frutos viçosos? Se os pais ensinarem o caminho que deve andar. Já imaginou uma criança que não pode sentar no templo com seus pais, com a sua família, porque não foram acostumados a ter culto doméstico em casa? Não se acostumaram, os pais não acostumaram, por obrigação, por dever, para o próprio bem, a ensinar a criança o caminho que deve andar, sentar na sua casa junto com seus pais e aprender a Bíblia. Quando chega no templo, a mamãe, não quero ir para a classe não, eu quero ficar aqui com a senhora. A gente sabe logo que a igreja não estava. Não estava, tá assim, ó, visível, não dá para esconder. Uma criança que está acostumada a sentar em casa com seus pais, fazer culto doméstico, ela tem prazer em sentar com seus pais. E um professor que sabe o valor de um culto, ele fica no culto e vai fazer a obra com as crianças no outro dia. Então tá tudo no mesmo barco. O professor não tem aquela coisa assim, não, nós vamos fazer o cultinho com as crianças no dia do sábado. É um sacrifício, mas Deus merece. Não se dá presente barato para Deus. Então, os professores da escola dominical, que fica lá, a escola dominical, quando da noite, se é que ela for no domingo, também está no mesmo barco dos pais. Os pais, sem fazer culto doméstico, os filhos não conseguem sentar no templo para ouvir o profeta do seu ministério falar. E os professores não reivindicam, podiam dizer, não, a gente vai trabalhar com as crianças no sábado, é um sacrifício para a gente, mas a gente vai trabalhar no sábado, para que no domingo as famílias estejam reunidas com seus filhos, ouvindo o profeta falar. É demais, querido, mas nosso Deus é grande. Tudo que não está correto terá que ser consertado, porque a igreja não pode subir do jeito que está. Essa quebra de princípio, não ensina a criança em casa, não ensina a criança no templo. Ensina as historinhas lá, mas o importante é valorizar o profeta, aquele homem de Deus ou mulher de Deus que Deus colocou no domingo, que preparou uma mensagem a semana toda, a criança não ouve porque diz que não entende. Os pedagogos
estranhos, né? Porque Deus é o verdadeiro pedagogo. A gente diz que a criança não entende um profeta falar, e como Deus colocou em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, de 4 a, capítulo 6, de 4 a 9, para ensinar a criança o Pentateuco. Você já leu o Pentateuco? Já. Se você é uma discípula do Ministério Apostólico ou um discípulo, já leu. Então, ali tem assunto para a criança entender, mas entende, porque Deus não mente. Ele diz que a palavra não volta vazia. E como é que essa criança foi instruída desde o princípio, Deus dizendo para ensinar, inculcar o Pentateuco, que era só o que tinha escrito na época, em Deuteronômio. E hoje uma criança não pode sentar com seus pais porque não entende o profeta falar. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu tenho que entender esse negócio. Tenho que entender esse negócio. A pedagogia dos homens é maior do que a de Deus? Você sabe o que tem no Pentateuco? Sabe, não é? Tem alguma coisa interessante para a criança? Não, né? Mas a palavra é sobrenatural. Eu entendi Êxodo, capítulo 12, com 7 anos de idade, e me converti através dessa leitura. Porque Deus sabia que eu ia ter que lutar com o povo de Deus o tempo todo para eles entenderem que a Bíblia não volta vazia, é palavra de Deus. E se Deus diz que a criança aprende no Pentateuco, como é que não aprende sentada com seus pais para ouvir o profeta? A gente inventa coisa, não é? Mas gostamos de inventar. Cuidado com as invenções. Cuidado com as invenções. Isso, Deus está falando comigo. Já fui muito de fazer invenções, mas hoje eu não tenho mais nenhuma invenção. Eu estou fazendo um discipulado de 7 em 7 dias. Isso não é invenção minha, isso é palavra de Deus. É o Senhor que nos estimula a estarmos estudando a sua palavra. Já chega de invenção, já chega de inventar coisa. O evangelho é simples, não fique inventando coisa. O que Deus falou, está falado. Não vamos inventar. Não vamos inventar assim, vai ser assim. Não invente. Não traga o mundo para dentro da igreja. Nós é que temos que invadir o mundo e salvar as pessoas. Não, para poder o povo ser atraído, a gente vai fazer assim. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos viver a palavra. Não invente suas coisas. Deus mandou sentar com os pais e fazer o culto doméstico em casa. Então, se faz culto doméstico em casa, também senta na igreja, não vai ter nenhum problema. Uma criança fica condicionada, ela não vai ficar igual um adulto, mas ela consegue ouvir a palavra e entender. E com certeza, mais do que muitos pais, que em vez de estar prestando atenção à palavra, está pensando na panela que deixou em casa. E a criança não, ela percebe tudo e aprende tudo. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.